Eu sou a Nova. Eu sou a Loi, e este é o Edit Stack Daily. Hoje começa com o OpenClaw v2026.5.27 e v2026.5.26, porque o release mais recente fecha uma lacuna real no stack de agentes local, limites de conteúdo, checagens de exposição sem autenticação, recuperação do app server do Codex, catálogos de provedores, provedores de embedding, parâmetros de thinking do VLLM, sobreposições de OAuth do Claude, entrega em canais duráveis, checagens de pacotes e caminhos de prova de CI. O Codex 0.134 também chegou com uma forma mais útil de CLI local. Busca no histórico de conversas, configuração com perfil primeiro melhor setup, de MCP, OAuth HTTP Streamable, concorrência de MCP read-only, preservação de SEMA de conectores e contexto mais rico para OCs e extensões. A linha mais recente do Claude Code adiciona modo de revisão de FICs, restrições de skill tool, OCs de reload de skill, OCs de display de mensagem, sugestões de marketplace, continuidade de fallback model, visibilidade de update doctor, tratamento mais rígido de política de MCP de subagem, correções de credenciais de gateway OAuth, e muito trabalho de reparo de sessão em background. O aspecto prático deste episódio é que o bloco de release não está isolado. As histórias externas representam a mesma stack ganhando mais praticidade, gateways de MCP governados, ferramentas locais de grafo de código, memória compartilhada de agentes, pontes de controle mobile, roteadores de modelos locais, e DGX Spark mais LM Studio como servidor de modelos privado. Então a história não é otimismo abstrato sobre agentes. É a maquinaria em torno dos agentes ficando mais rígida, mais local e mais inspecionável. Quanto mais um agente pode fazer, mais o gateway precisa saber que autoridade está entregando, que código o modelo está vendo, que estado múltiplos agentes compartilham, e qual endpoint de modelo realmente se encaixa no trabalho. É por isso que a linha de segurança do OpenClaw importa. Texto de prompt de grupo ficando fora do prompt de sistema não é um refactor cosmético. Reduz a chance de conteúdo ordinário de canal se tornar instrução privilegiada. Os names com pontos repetidos sendo normalizados é o mesmo tipo de movimento defensivo, rejeitar formas de input estranhas antes que se tornem bypasses de política. Os blocos de command wrapper com side effecting e os blocos de override de ambiente de runtime node unsaf também são importantes. Stacks de agentes tendem a rotear através de wrappers, helpers, launchers de runtime e adaptadores de comando. Se esses wrappers podem silenciosamente mutar o ambiente ou escapar do limite de comando esperado, o modelo de permissão vira teatro. Este release está tentando fechar essas lacunas chatas mais perigosas. A rejeição de exposição Tailscale sem autenticação é a que eu destacaria. Local first não significa privado por mágica. Uma máquina pode estar em uma rede privada e ainda assim expor um serviço sem autenticação de uma forma que é ampla demais para um gateway de agente. Rejeitar essa forma antes que se torne uma superfície ativa é exatamente o tipo de checagem que um plano de controle local deveria ter. Aprovações de Node Admin Only e Device Role pertencem ao mesmo grupo. Uma vez que um agente pode rotear trabalho entre nodes, dispositivos, canais e helpers, a questão não é apenas se o modelo é inteligente. A questão é quem tem permissão para aprovar uma mudança de role, um caminho de dispositivo ou uma capability de node. Isso precisa ser explícito. A recomendação prática é simples: faça upgrade do OpenClaw, depois verifique um caminho de replay, uma execução de app server do Codex, um caminho de catálogo de provedores e uma checagem de exposição. Não trate o release como instalado só porque o processo inicia. O valor está nos limites e caminhos de recuperação realmente se comportando sob uma tarefa real. Esse workflow dá aos builders um caso de uso limpo para o upgrade. Construa um replay seguro, construa um workflow de app server do Codex, construa um workflow de roteamento de provedores e construa um workflow de checagem de exposição antes de confiar no release em uma tarefa diária de agente. E com essa base, vamos passar pelos detalhes do release e pelas 6 histórias de infraestrutura que tornam este episódio útil. OpenClaw 2026.5.27 Codex 0.134 e a última linha do Claude Code 2.1 fecham a lacuna de release. Os labels falados exatos são mais curtos que as strings de pacote, mas as mudanças concretas são densas o suficiente para importar.
O release atual do OpenClaw é a parte mais profunda: endurecimento do Gateway, resiliência de App Server, expansão de provedores, caching de metadata e confiabilidade de entrega, tudo se moveu de uma vez. Comece pelos limites de conteúdo. Texto de prompt de grupo não é mais tratado como material de prompt de sistema. Isso parece óbvio, mas superfícies de chat, canais de Discord, sessões de VChat, transcrições de voz e observações de ferramentas podem todos chegar como texto. Um host de agente local tem que preservar a diferença entre conteúdo de usuário, metadata de canal, output de ferramenta e instrução privilegiada. A normalização de OSNAME é outro detalhe pequeno com grande peso de segurança. OSNAMEs com pontos repetidos podem criar interpretações surpreendentes através de parsers, proxies e allovlis. Normalizando eles antes de decisões de política significa que o Gateway avalia a mesma forma de host que ferramentas do Treon provavelmente vão usar. O trabalho de Command Wrapper é sobre side effects. Um wrapper que parece uma rota inofensiva para um comando pode se tornar uma escalação de autoridade se mudar o runtime, ambiente ou alvo do comando de uma forma que a camada de permissão não contabilizou. Bloquear formas de wrapper com side effecting torna o limite de comando menos dependente de confiança em código helper. O bloco de override de ambiente de runtime Node.1.SAF se encaixa nesse mesmo padrão. Ferramentas Node estão em todo lugar em stacks de agentes, CLIs, hosts de plugin, scripts de build, app servers, gerenciadores de pacotes. Se overrides de ambiente de runtime podem redirecionar execução, injetar loaders ou mudar resolução de módulos, o modelo pode não estar fazendo a parte perigosa. O ambiente de lançamento é. A rejeição de exposição Tailscale sem autenticação é a versão de rede. Tailscale pode tornar máquinas locais convenientemente alcançáveis, mas conveniência não é a autenticação. Se um serviço é alcançável sem alta, o Gateway não deveria fingir que o rótulo de rede privada sozinho é suficiente. Este release torna essa posição mais clara. Depois há o trabalho no App Server do Codex. Modelos de runtime resolvem primeiro a memória do workspace roteia através de ferramentas. Clientes compartilhados do App Server sobrevivem a falhas de inicialização e de helper gerados, gerações de relay de OX sobrevivem reinicializações, e switches de live de runtime falsos são evitados. Essas são mudanças de confiabilidade para os momentos que geralmente fazem agentes de codificação parecerem instáveis. Um cliente compartilhado do App Server sobrevivendo a falhas de inicialização e de helper é especialmente prático. Sessões de codificação frequentemente inicializam helpers, subagentes, app servers locais, previels e relays de ferramentas. Se um helper falha e envenena o cliente compartilhado, toda a sessão pode se tornar instável. A recuperação precisa ser um comportamento de primeira categoria, não uma reinicialização sortuda. Caminhos críticos do Gateway também ficam menos desperdiciosos. Leituras de sessão, fingerprints de metadata de plugins, snapshots de ambiente de alter, configuração de plugins auto-habilitados, catálogos de busca de ferramentas e cachês de metadata estável reduzem redescobrimento repetido. Um Gateway que continua a redescobrirem os mesmos metadados queima tempo e cria mais chances para estado obsoleto. A cobertura de provedores se expande em direções úteis. Provedores de embedding compatíveis com o OpenAI Central tornam-se mais de primeira categoria. Navegação de modelos da Deep Infra se torna credencial Avari. Geração de vídeo da Picverse e seleção de região são expostas. Parâmetros de thinking do VLLM se tornam configuráveis. Overlays OAuth do Claude CLI suportam perfis P-Alta. IDS de modelo Anthropic diretos são aceitos sem ginásticas desnecessárias de ilhas. Essa lista de provedores importa porque uma pilha de agentes raramente é um endpoint de modelo só agora. Tem modelos de chat, modelos de embedding, provedores de imagem e vídeo, servidores locais compatíveis com OpenAI, fallback de cloud, e às vezes outro baseada em navegador. A camada de provedores tem que descrever capacidade, credenciais, região e parâmetros especiais em vez de agir como se cada endpoint fosse intercambiável. O Codex 0.134 é um release prático de CLI. Busca local de histórico de conversa significa que trabalhos antigos podem ser encontrados por conteúdo com previels. Isso parece pequeno até você estar tentando recuperar porque uma mudança aconteceu,
qual branch foi usada, ou o que o agente já aprendeu antes da compactação de contexto. Configuração orientada a perfil também é uma boa move. Um perfil pode agrupar comportamento de sandbox, permissões, escolhas de modelo e expectativas locais. Isso é mais limpo do que uma pilha de flags avulsas que são fáceis de esquecer e difíceis de auditar. Para uso diário, perfis tornam-se a diferença entre um modo de agente repetível e uma linha de comando lembrada. A configuração MCP no Codex fica mais séria também. Targeting de ambiente por servidor e opções OAuth para servidores HTTP streamables. O targeting de ambiente por servidor importa porque um servidor MCP pode precisar de uma variável de projeto, outro pode precisar de um perfil somente leitura mais seguro, e um terceiro pode ser remoto. Tratar eles como um ambiente só é negligente. A preservação de SEMA de conectores é uma dessas mudanças que só parece chata até uma ferramenta quebrar. Referências e definições locais dentro de um SEMA podem carregar significado. Se forem achatadas incorretamente, compactadas errado ou expostas sem estrutura, o modelo pode chamar um conector com as suposições erradas. Preservar a forma do SEMA torna o uso de ferramentas menos adivinhado. A concorrência read-only do MCP é um recurso real de produtividade. Se um servidor anuncia incerta, o Codex pode rodar ferramentas read-only concorrentemente em vez de serializar inspeções inofensivas. Esse é exatamente o lugar onde concorrência pertence: consultar estado, buscar metadados, ler docs ou inspecionar contexto sem mutar nada. A última linha do Cloud Code tem uma ênfase diferente. O modo de correção de Code Review deixa a revisão e reparo mais próximos. O comando simplif pode invocar esse caminho de correção. Skills e /commands podem remover ferramentas com Desaloved Tools. Recarregar skills se torna explícito, e Ox Session Start podem recarregar skills e definir títulos. Ferramentas não permitidas dentro de skills e /commands são particularmente importantes. Uma skill deveria ser capaz de dizer não apenas no que é boa, mas qual autoridade não deveria ter. Uma skill de documentação não precisa de operações destrutivas de shell. Um comando de revisão pode precisar de leituras de arquivo, mas não publishing. A remoção de ferramentas é um feature de limite, não só uma conveniência. Ox Message Displays são outro sinal de que agentes de codificação estão se tornando ambientes programáveis. O que o humano vê no momento da revisão importa. Um hook que muda como mensagens são exibidas pode suportar melhor status, resumos mais seguros ou superfícies de revisão mais claras, desde que não esconda evidências. A continuidade de fallback model também vale a pena assistir. Se o modelo primário se torna indisponível e o fallback configurado assume pelo resto da sessão, o workflow continua. Mas isso também significa que times devem decidir o que fallback realmente significa. Um fallback deveria ser mais barato ou mais disponível, mas ainda seguro para o perfil de permissão que herda. O trabalho de confiabilidade de acompanhamento do Cloud Code é pesado em sessões background, correções de proxy MCP remoto, manuseio de política MCP de subagente mais rígido, correções de credenciais do Gateway OAuth e continuidade de permissão de agente background no Massos. Essa é a camada diária do agente. Menos drama quando a sessão se move para o background, cruza limites de MCP ou sobrevive a uma atualização. O Hermes fica no seu release existente, então pertence à observação de compatibilidade em vez do bloco de release. A ação é OpenClaw mais Codex mais Cloud Code, faça upgrade deles juntos, então teste uma resposta do Gateway, busca de histórico do Codex, configuração baseada em perfil, um servidor MCP HTTP streamable, uma skill do Cloud com ferramentas restritas, uma execução de correção de Code Review e uma sessão background através de um upgrade. O motivo para fazer essas verificações não é culto ao processo. Esses releases são sobre autoridade e recuperação. Se o Gateway rejeita a exposição insegura, o CLI lembra trabalho, ferramentas MCP preservam SEMA e sessões background sobrevivem à turbulência rotineira. Então a pilha local de agentes começa a parecer infraestrutura em vez de uma pilha de demos. O teste útil para builders é fazer cada nova capacidade provar um caso de uso, um caminho de comando mais seguro, busca de histórico recuperável, uma configuração de skill restrita e uma sessão background que sobrevive a um upgrade normal. Projetos de Gateway MCP estão transformando acesso a ferramentas em infraestrutura governada.
IBM ContextForge e Jarvis Registry estão empurrando uma ideia semelhante. Uma pilha de agentes não deveria acumular servidores MCP aleatórios, wrappers REST, endpoints privados e agentes A2A sem um plano de controle comum. ContextForge é um gateway Python, registro e proxy para MCP, A2A Hash e gRPC. Ele dá à stack um lugar para governança, descoberta, observabilidade, plugins, traces OpenTelemetry, federação com Redis e deployment no Kubernetes. Isso é uma forma muito diferente de colocar uma dúzia de entradas de servidor em um config de assistente de código e esperar que ninguém esqueça qual delas pode modificar produção. O release mais recente do ContextForge completa uma reescrita do admin UI em React, melhora migrações de banco através do Alembic, fortalece fluxos OAuth e melhora o comportamento multi-réplica. Esses detalhes de release não são glamourosos, mas são o que move um gateway de um experimento local para algo que um time consegue operar. Um registro é útil apenas se operadores conseguem ver e gerenciar. O admin UI importa porque descoberta e política precisam de uma superfície humana. Migrações de banco importam porque catálogos de ferramentas, identidades, scopes e registros de auditoria mudam ao longo do tempo. Fluxos OAuth importam porque um gateway de agentes sem identidade é só um proxy bonito. Comportamento multi-réplica importa porque um processo de gateway não deveria ser um objeto frágil único em uma stack maior. Jarvis Registry aborda o mesmo problema com um ângulo de runtime de workflows. É um gateway MCP e A2A com identidade OAuth e OIDC, ACLS, descoberta semântica, login de requisições, métricas Prometheus e orquestração de workflows. O release mais recente adiciona um end de execução de workflow com estado de execução em MongoDB, dispatch de steps A2A e MCP, pause, resume, cancel, APIs de retry, endpoint de workflow persistidos, rotação de refresh token, negociação de scope e descoberta A2A dentro de ferramentas de busca e gateway. Esse conjunto de funcionalidades é importante porque acesso a ferramentas e execução de workflows estão começando a se fundir. Um agente não apenas pede uma ferramenta uma vez. Ele pode descobrir uma capability, iniciar um workflow, esperar um resultado, pausar para uma decisão humana, resume com novo estado, cancelar um caminho ruim ou fazer retry de um step que falhou. Se cada um desses comportamentos está escondido dentro de um transcript de chat, a stack fica difícil de governar. A distinção técnica é gateway versus registro versus proxy versus end de workflow. Um proxy apenas encaminha chamadas. Um registro descreve o que existe. Um gateway aplica identidade, política, roteamento, observabilidade e às vezes transformação. Um end de workflow carrega estado de execução através de steps. Na prática, projetos reais borram esses papéis, mas a stack precisa de todas as 4 capabilities em algum lugar. A Federação MCP e A2A afia essa necessidade. MCP dá aos modelos ferramentas estruturadas e recursos. A2A aponta para agentes conversando com agentes. Hash e gRPC já são a forma de muitos sistemas internos. Um gateway que consegue traduzir, registrar e policiar essa superfície se torna o ponto de estrangulamento onde a autoridade pode ser entendida. OAuth e OIDC não são opcionais aqui. Uma vez que agentes podem chamar ferramentas internas, identidade não pode ser só um arquivo de config local. Você quer access tokens, scopes, rotação de refresh token, identidade de serviço, identidade de usuário e um trace de qual agente pediu qual capability. Caso contrário, uma sessão de agente falhada ou comprometida fica muito difícil de explicar. As CLS são a próxima camada. Uma ferramenta de documentação somente leitura, uma ferramenta de busca de dados de cliente, uma ferramenta de deploy e um endpoint de cancelamento de workflow não deveriam compartilhar as mesmas regras de exposição. O gateway precisa decidir o que aparece na descoberta antes que o modelo veja. Ferramentas desabilitadas deveriam sumir da superfície disponível do assistente, não ficar ali como fruta proibida tentadora. OpenTelemetry e Prometheus são o que tornam as chamadas debugáveis. Quando um agente invoca uma ferramenta, você quer traces, spans, latência, status, identidade do chamador e decisões de política. Sem isso, postmortems viram screenshots e feeling. Com isso, uma chamada de ferramenta faz parte do registro do sistema. A avaliação prática é direta.
Coloque um servidor MCP inofensivo somente leitura atrás do contextForge ou Jarvis Registre. Aplique identidade. Inspecione a saída de descoberta. Chame uma ferramenta. Trace. Desabilite. Confirme que o assistente de código não a vê mais. Então adicione um MOOC de agente A2 AI teste pause, resume, cancel e semantics de retre. Esse é o momento em que o projeto para de ser uma demo de conector e começa a virar infraestrutura. Se descoberta, identidade, trace e comportamento de ferramenta desabilitada funcionam, o gateway está carregando o peso real de control plane. Se essas peças são vagas, o gateway pode ser só um arquivo de config mais bonito. O ponto maior é que a adoção de MCP cria dispersão de ferramentas a menos que algo a governs. contextForge e Jarvis Registre são interessantes porque estão tentando fazer a camada de ferramentas visível, federada, atenta a políticas e observável. Para construtores de agentes, isso não é um projeto paralelo. É a diferença entre capability controlada e autoridade acidental. Ferramentas de grafo de código local estão substituindo o grep cego por estrutura legível por agente. Codana e ROM Code são úteis porque não apenas prometem busca melhor, elas dão aos agentes de código uma visão mais estruturada de símbolos, chamadas, dependências, evidências e risco antes de um edit. Codana é um servidor MCP de inteligência de código local em Rust e CLI para Claude, Gemini e Codex. Ele expõe busca de código, busca de símbolo, busca semântica, queries de Caler e Calei e busca de documentos através de um índice local. O release mais recente melhora a resolução de chamadas de método exatamente nos lugares onde busca ingênua tende a enganar agentes. Chamadas estáticas agora desambiguam por tipo de receiver. Chamadas de instância inferem tipos de receiver dos parâmetros do Caler. PHP ganha resolução atenta à herança. A mudança que quebra é que métodos com o mesmo nome de classe errada agora ficam não resolvidos ao invés de serem confidently wrong. Esse é um modo de falha saudável. Não resolvido é mais seguro do que falsamente resolvido. Se um agente pergunta quem chama um método e o grafo de código aponta para o método errado com o mesmo nome em outra classe, o modelo pode construir um plano de edit inteiro em cima de uma dependência falsa. Retornar não resolvido força o agente a inspecionar mais evidências ao invés de fingir que precisão existe. O mecanismo é trabalho de grafo de símbolos. Um símbolo não é só uma string. Ele tem uma linguagem, um arquivo, um scope, uma classe ou módulo, uma assinatura, referências, callers, caleis e às vezes relações de herança. Resolução de método estático precisa saber o tipo do receiver. Resolução de método de instância tem que inferir qual objeto a chamada provavelmente está usando. Herança em PHP complica isso porque métodos com o mesmo nome podem aparecer através de classes pai e filho. Codana também usa indexação local, incluindo campos Tantive, então o modelo não está fazendo crawl do repo do zero toda vez. Esse é o tipo de ferramenta local que um agente de código deveria consultar antes de editar um símbolo compartilhado. grep pode encontrar texto. Um grafo de código pode responder uma pergunta mais importante: qual definição é essa, e do que ela depende? ROM Code é mais como uma camada local de pré-verificação e evidências. Ele constrói um grafo de código SQLite, expõe uma grande superfície CLI MCP, suporta modos de política, remove secrets das respostas do MCP, cria pacotes de evidência de mudanças, produz atestados de grafo de código, suporta replay de PR, calcula blast radius, identifica testes afetados, pontua complexidade e funciona em ambientes RHP. Essa é uma promessa diferente, mas complementar. O Codana ajuda o agente a ver a estrutura do código. O ROM Code ajuda o agente a provar o que ele inspecionou e como a superfície de risco se parece antes e depois de uma mudança. Em um fluxo de trabalho sério, ambos os tipos de ferramentas são mais úteis do que outro despejo de contexto maior. A ideia de evidências merece uma pausa. Um revisor humano quer saber que autoridade existia, qual contexto foi lido, o que mudou, o que pode quebrar, qual política foi aplicada, quais checagens rodaram e quem aceitou o risco. Se uma edição assistida por agente não consegue responder essas perguntas, a revisão se torna um exercício de confiança em vez de uma revisão de engenharia. Um grafo SQLite local também tem o formato certo de privacidade. O repositório pode ser indexado localmente. Os resultados das queries podem ser filtrados. Secrets podem ser removidos.
O modelo recebe uma resposta estruturada em vez de ser undead pile of files. Isso dá mais contexto para a stack sem jogar o código inteiro em todo o prompt. As checagens de Blast e rádio são onde isso fica prático. Antes de editar uma função arriscada, o agente deveria perguntar quem a chama, quais testes podem cobri-la, quais módulos dependem dela, se a área tem alta complexidade e quais convenções o código próximo segue. Isso muda o plano de edição. Um pequeno refactor com 3 chamadores é diferente de um helper enterrado sob 5 serviços e sem testes. A descoberta de testes afetados também é um antídoto para a verificação preguiçosa. Um agente frequentemente roda tudo, o que pode ser lento, ou o teste mais óbvio próximo, o que pode perder a real dependência. Uma ferramenta baseada em grafo pode sugerir um conjunto de testes mais estreito mas melhor, e então a transcrição do trabalho pode dizer por que 12 cheques foram escolhidos. A ação é clara. Teste o Codan em um repo real indexando e pedindo chamadores, chamados e busca semântica antes de uma pequena edição. Depois teste o ROM code com health e pré-verificação em um símbolo arriscado. Compare o plano do agente antes e depois das evidências do grafo de código. Se o plano não mudar, ou a ferramenta não está bem integrada ou a tarefa era trivial demais. Para construtores do Agent Stack, essa é uma das faixas open source mais importantes. Os modelos estão ficando melhores, mas as bases de código ainda são sistemas estruturados. Um agente de código que vê um grafo de chamadas preciso pode ser menos dramático do que um modelo maior adivinhando a partir de resultados de busca. Ferramentas locais de grafo de código tornam o repo legível antes do modelo começar a editar. Memória local compartilhada e estado de tarefa estão se tornando a camada MICE entre agentes paralelos. O projeto Agent Guild é interessante porque trata a memória como infraestrutura compartilhada do projeto, não como um diário privado para uma sessão de chat. O Agent Guild é um binário Go único com um servidor MCP de primeira classe, SQLite embutido, recuperação BM25 mais semântica, estado local only e clients atômicos de tarefas. Cloud Code, Codex, cursor ou outro cliente MCP pode ler o mesmo contexto do projeto, claimar trabalho, registrar resultados e deixar handovers. O release mais recente aperta permissões de arquivos locais no diretório Guild Sidecars SQLite, valida a taxonomia do catálogo Upfront, torna o ordering de eventos de quest concorrentes determinístico, adiciona ordenações secundárias estáveis e melhora a resiliência do caminho de instalação. Esse é exatamente o tipo de detalhe de release que diz que o projeto está pensando sobre realidade multiagente. Permissões de arquivo importam porque memória local ainda é sensível. Pode conter decisões, sumários, estado de tarefa, links para arquivos, notas de falha e talvez snippets de contexto privado. O store de agente compartilhado não deveria ser o old readable só porque é local. Local only é uma boa postura de privacidade só quando o acesso local também é controlado. Ordering de eventos determinístico importa porque agentes paralelos criam race conditions. Se 2 agentes claimam tarefas, escrevem updates ou appendam eventos ao mesmo tempo, o store tem que produzir uma timeline estável. Caso contrário, o registro de handover se torna outra fonte de confusão. Clients atômicos de tarefas são a feature central. O problema de colisão não é só memória. É 2 agentes decidindo que são donos da mesma mudança, ambos editando arquivos próximos, ambos rodando checagens parciais e ambos resumindo como se tivessem contexto exclusivo. Um client dá ao sistema um lock pequeno em volta da intem. BM25 mais recuperação semântica é uma combinação sensata. Busca por keyword é boa para nomes de arquivo exatos, comandos, termos e IDS de issue. Busca semântica é boa para decisões lembradas e descrições fuzzy. Um store de memória de projeto local precisa de ambos, porque humanos e agentes lembram work de formas diferentes. A distinção importante é estado compartilhado versus prompt stuffing. Jogar transcrições antigas em toda nova sessão faz o contexto ficar grande e borrado. Uma camada de estado local compartilhada pode expor só o sumário do projeto, tarefas ativas, decisões, dockers e notas de handover que importam agora. Isso é mais útil e menos ruidoso. Os Farman Vault e o Avarenes local apontam na mesma direção de grafos de conhecimento e memória de agente.
Os projetos específicos diferem, mas a tendência é clara. Memória está saindo de uma única contexto window de modelo e indo para stores locais que várias superfícies de agente podem consultar. O risco é authority creep. Se todo agente pode escrever qualquer coisa na memória compartilhada, o store pode se encher de decisões stale, fatos hallucinated ou claims de tarefa conflitantes. A primeira regra de governance deveria ser boring. Defina o que os agentes têm permissão de escrever. Sumário do projeto, tarefa ativa, registro de decisão, bloquear, ou chome e handover são boas categorias iniciais. O teste deveria ser pequeno. Crie um store de estado de projeto. Escreva uma tarefa ativa e um registro de decisão. Faça 2 clientes diferentes lerem. Deixe um claimar a tarefa. Garanta que o outro veja o claim antes de começar o trabalho. Depois adicione uma nota de handover e verifique que uma nova sessão pode recuperar o contexto sem ler uma transcrição enorme. Esse é o ponto em que a memória se torna operacional. Não é apenas um recurso de recordação melhorado. É uma camada de coordenação. Vários agentes podem evitar rediscover, colidir e esquecer a mesma coisa. Para stacks de agentes locais, isso pode ser tão importante quanto um novo lançamento de modelo. Pontes de controle mobile estão atacando o problema de babá sem mover a execução para fora da máquina local. Lucarne é o exemplo limpo neste conjunto. Um processo residente em Rust para supervisionar agentes de codificação locais através do Telegram ou WeChat sem OCs, skills, MCP ou mudanças de projeto. Ele observa sessões locais de Claude, Codex, Gemini, Copilot e Pi. Envia notificações para aprovações, perguntas de esclarecimento, falhas e progresso. Permite que um usuário retome ou atue a partir de um canal de mensagens existente enquanto o agente continua rodando no computador local. O último release rebaixa alvos de sessão Watch desatualizados, o que parece pequeno mas revela o formato do produto. Um Vatir precisa saber se um alvo de sessão está fresco. Se ele rotear uma aprovação para a sessão errada ou desatualizada, o controle mobile se torna perigoso. O direcionamento correto de sessão é o recurso inteiro. O ponto arquitetural maior é que o Lucarne separa o limite de execução do limite de atenção. A máquina local ainda possui arquivos, credenciais, ferramentas, perfis de browser e saídas de build. O celular se torna a superfície para o momento humano de 30 segundos. Aprovar, esclarecer, redirecionar, parar ou reconhecer. Isso é diferente de agentes de codificação remotos hospedados. Agentes hospedados movem a execução para longe da máquina local. Isso pode ser útil, especialmente para tarefas públicas limpas, mas muda onde vivem segredos, dependências e autoridade de arquivos. Uma ponte mobile deixa a execução local e move apenas o ponto de decisão. Existe um caso de uso real aqui. Trabalho de agente local de longa duração frequentemente trava no momento exatamente errado. Um prompt de permissão, um esclarecimento, um teste falhou, uma pergunta sobre qual branch usar, ou um comando arriscado que precisa de aprovação humana. Se o humano saiu da mesa, toda a execução espera. Uma ponte pode transformar esse travamento em uma resposta rápida pelo celular. A avaliação deve focar na correção do roteamento, não na novidade. A notificação chega no ponto de decisão certo? Responder no canal de mensagens retorna ao workspace e sessão corretos? A ponte cita contexto suficiente para tornar a decisão segura? Ela evita adicionar uma superfície de autoridade nova e ampla? O design sem OCs e sem MCP é interessante porque reduz a carga de integração. O Lucarne não está pedindo para cada projeto adicionar uma skill, servidor ou callback. Ele observa sessões existentes. Isso pode facilitar a adoção, mas também significa que o Vatir precisa ser muito cuidadoso ao combinar eventos observados com o estado correto da sessão. Canais de mensagens criam seus próprios riscos. Uma aprovação pelo celular não deve se tornar um shell remoto vago. A ponte deve expor ações estreitas, contexto de sessão e prompts claros. Não deve transformar um app de chat em uma interface de comandos irrestrita, a menos que o usuário tenha configurado explicitamente essa autoridade. O teste prático é uma tarefa de agente local de baixo risco. Inicie uma sessão de Codex ou Claude que vai atingir uma aprovação inofensiva. Saia. Confirme que a mensagem chega. Responda. Confirme que a sessão local retoma no workspace correto. Então teste uma sessão desatualizada e um caminho de falha.
Se qualquer mensagem for roteada ambiguamente, não confie ainda para trabalho real. A tendência maior é útil. O melhor RAM de agente frequentemente é local e entediante até precisar de 30 segundos humanos. Grids de controle mobile estão tentando fazer esses 30 segundos acontecerem em qualquer lugar sem fingir que o trabalho inteiro pertence na nuvem. Roteadores de modelos locais estão ficando cientes de hardware em vez de tratar cada endpoint de modelo como o mesmo. Starter Router é um roteador compatível com OpenAI para o Llama, Llama.cpp e Endpoints estilo OpenAI. Ele perfila modelos, estima VRAM, rastreia metadados de capacidades, suporta caching semântico e escolhe modelos baseado em tarefa e hardware local. O último release adiciona extração dinâmica de metadados de modelo, heurísticas de detecção do GEMA 4, estimativa de VRAM consciente de Mystery of Experts e detecção automática de capacidades do endpoint API Show do Llama. Esse é um bom release porque roteamento de modelo local falha quando o roteador só conhece nomes de endpoints. Um roteador precisa entender capacidades. O modelo lida com chamadas de ferramenta? Suporta visão? Qual é o tamanho da janela de contexto? É bom o suficiente para código? Expõe embeddings? Precisa de um parâmetro de thinking? É um modelo denso ou Mystery of Experts onde parâmetros ativos afetam memória de forma diferente? Estimativa de VRAM não é um luxo para inteligência artificial local. Um request que cabe no papel pode crashar, swapar ou rastejar se o roteador errar o palpite. Quantização, tamanho do contexto, tamanho do BAT, experts ativos e comportamento do backing tudo muda a pressão de memória. Roteamento ciente de hardware é a diferença entre inteligência artificial local parecer automática e inteligência artificial local parecer uma checklist manual. Caching semântico também encaixa nessa camada. Algumas tarefas locais se repetem: resumir logs similares, classificar notas rotineiras, responder perguntas repetidas de documentação ou gerar metadados previsíveis. Um cache pode evitar desperdiçar tempo de GPU local ou chamadas de fallback pagas quando o formato da resposta é estável o suficiente. Isso se alinha com o release do OpenClaw porque a camada de provider também está ficando mais ciente de capacidades. Provedores core compatíveis com OpenAI Embedding, navegação no catálogo da Deep Infra, parâmetros de thinking do VLLM e melhor tratamento de provider e modelo tudo aponta na mesma direção. O stack precisa saber o que cada endpoint realmente pode fazer. Embeddings são um bom exemplo. Um endpoint de embedding não é um endpoint de chat, e não deveria ser roteado como um grafo de código local, repositório de memória ou índice de busca pode precisar de embeddings de um modelo local barato, enquanto uma revisão de código complexa precisa de um modelo de chat mais forte. Tratar ambos como chamadas genéricas de modelo é desperdiçar recursos. A propagação de parâmetros de raciocínio para VLLM é outro exemplo. Algumas pilhas de serviço expõem controles de raciocínio ou pensamento. Se o roteador remove ou ignora esses parâmetros, o modelo pode rodar no modo errado. Um roteador que preserva os controles significativos do provedor dá ao agente de nível superior uma melhor chance de usar o endpoint corretamente. Backends do Llama e Llama.cpp também diferem de endpoints na nuvem. Nomes de modelos locais podem ser aliases. Metadados podem estar incompletos. Recursos podem precisar de detecção. O roteador tem que inspecionar, perfilar e às vezes inferir. É por isso que a detecção automática de recursos do Llama é mais do que uma funcionalidade conveniente. A avaliação prática é colocar um roteador na frente de uma biblioteca de modelos locais. Liste os recursos detectados. Roteie embeddings separadamente do chat. Compare um modelo local pequeno, um modelo local maior e um fallback na nuvem na mesma tarefa de baixo risco de codificação ou resumo. Observe latência, qualidade, uso de memória e comportamento de falha. A recomendação não é que o Starter Router vença toda a categoria. A recomendação é que pilhas locais precisam desta categoria. Quando você tem mais de um modelo local, escolher modelos manualmente se torna um imposto em cada tarefa. Roteadores cognizantes de hardware tornam a máquina parte da pilha em vez de um jogo de adivinhação. A inteligência artificial local para de parecer local quando cada solicitação começa com a mesma pergunta: qual modelo devo usar? A camada de roteador é o primeiro passo para tornar essa decisão explícita, inspecionável e eventualmente tediosa.
DGX Spark mais LM Studio mostra o padrão de servidor de inteligência artificial local ficando mais polido. O guia do NVIDIA LM Studio no DGX Spark é um padrão de serviço concreto. Implemente o LM Studio em um dispositivo Spark. Rode modelos como o Nemotron 3 Nano Omni localmente com aceleração de GPU, e use esse modelo de um laptop. O caminho opcional do LM Link cria um link criptografado para que modelos hospedados no Spark apareçam como local remoto em outra máquina sem depender de suposições de mesma LAN ou abrir um serviço público. Essa é a parte interessante. O dispositivo é infraestrutura básica local, mas a experiência do cliente pode ser mais flexível do que sentar diretamente na frente do equipamento. O DGX Spark neste padrão não é apenas um desktop rápido, ele se torna um appliance de modelo privado, básico o suficiente para manter a inferência próxima, estruturado como serviço suficiente para que laptops e gateways de agente possam usá-lo, e isolado o suficiente para ser tratado como uma fronteira. Essa fronteira importa. Um laptop de programação pode ter o repositório, credenciais, editor e seção do agente. Um appliance de modelo pode ter capacidade de GPU e serviço de modelo local. O design limpo é expor apenas o endpoint de modelo necessário, manter as credenciais do cliente no lado do cliente quando possível, e evitar transformar o servidor de modelo em uma estação de trabalho remota de propósito geral. O LM Studio é útil aqui porque oferece uma superfície familiar de serviço local. Um cliente local compatível com o OpenAI pode apontar para um servidor, um roteador pode ficar na frente dele, e um gateway de agente pode tratá-lo como um provedor entre outros. Isso torna o hardware mais fácil de integrar ao resto da pilha. Isso complementa o Olama, VLLM, Lama.cpp e roteadores de provedores em vez de substituí-los. Diferentes pilhas locais otimizam para diferentes formatos de modelo, metas de desempenho, estilos de implantação e superfícies de controle. A mudança importante é que o serviço local está se tornando um padrão de infraestrutura, não um script de hobby. O ângulo de privacidade é prático. Se o endpoint do modelo permanecer privado e os dados não saírem da fronteira local, um construtor pode experimentar fluxos de trabalho que seriam desconfortáveis com um modelo de nuvem pública. Resumir logs internos, indexar código privado, testar memórias de agentes, ou rodar um assistente local sobre notas sensíveis se tornam mais fáceis de raciocinar. O desempenho ainda precisa ser medido. Um servidor de modelo ao lado da mesa só é útil se latência, capacidade de contexto, vazão e confiabilidade se encaixarem no trabalho. A comparação certa não é uma inúmera de benchmark. É uma rota local versus um modelo de nuvem inscrito na mesma tarefa diária, explicação de código, triagem de logs, limpeza de transcrições ou resumo com geração aumentada por recuperação. O padrão de link criptografado também muda fluxos de trabalho de viagem e laptop. Um usuário pode manter o equipamento pesado de inferência em um lugar e acessá-lo de outra máquina sem publicar um serviço amplo. Isso não remove a necessidade de autenticação e higiene de rede, mas torna o modelo de appliance privado mais realista. Para o Edit Stack, o significado está em como isso se conecta de volta ao bloco de lançamento. O OpenClaw está melhorando provedores compatíveis com o OpenAI, provedores de embedding, catálogos de modelos e parâmetros do VLLM. Roteadores locais estão perfilando hardware e recursos de modelos. DGX Spark mais LM Studio fornece o padrão de serviço físico. Essas são peças da mesma camada de modelo local. O teste prático de configuração é restrito. Exponha um endpoint de modelo local do appliance, chame-o do laptop, meça a latência e comportamento de contexto. Roteie uma tarefa simples pela mesma interface que a pilha de agentes usa, e compare com um modelo de nuvem que custa um slot de assinatura. Então decida quais trabalhos merecem inferência local. A história interessante de hardware não é possuir um equipamento rápido. É ter um serviço de modelo privado que o resto da pilha de agentes pode acessar de forma limpa. A fila do EP058 está definida. Atualize o OpenClaw para limites de conteúdo, cobertura de provedores, resiliência do app server do Codex, limpeza do hotpath do Gateway, rejeição de exposição sem autenticação e limites mais seguros de comandos e runtime. Atualize o Codex para busca de histórico local, perfis, configuração de MCP,
Outra HTTP Streamable, preservação de SEMA, contexto mais rico de OCs, extensões e concorrência de ferramentas, somente leitura. Atualize o Cloud Code para correções de revisão, habilidades restritas a ferramentas, recargas de habilidades, OCs de exibição de mensagens, modelos de fallback, visibilidade de atualizações. Política de MCP mais rígida para subagentes e reparos de seção em segundo plano. Depois escolha um experimento de infraestrutura. Coloque uma ferramenta somente leitura atrás de um gateway MCP governado. Indexe um repo com um grafo de código local antes de editar. Crie uma loja de tarefas local compartilhada e faça 2 agentes lerem o mesmo estado. Teste uma ponte mobile em uma aprovação inofensiva. Coloque um roteador na frente de modelos locais. Ou trate uma configuração de DGX Spark e LM Studio como um appliance de modelo privado. O fio condutor comum é o controle prático, mas os detalhes são o ponto. Ferramentas governadas, estrutura de código precisa, estado compartilhado, roteamento mobile correto, modelos cientes de capacidades e serving local privado. Mais capacidade de agente só ajuda se o stack conseguir decidir o que o agente tem permissão para fazer, o que ele realmente sabe, onde o estado vive e qual modelo deve responder. Para links de fontes e notas do episódio, visite tobionfitnesstech.com. Esse foi o Edit Stack Daily. Voltamos em breve. Eu sou a Nova.